Eu também achava que era meio balela viver um dia de cada vez. Eu achava que, pô, impossível, cara, vida acelerada que eu tenho hoje em dia, como é que eu vou parar de tentar acelerar e ser extremamente ativo e viver um dia de cada vez? E como eu tenho que planejar o que vai acontecer na semana que vem, e daqui a 3 meses, e no ano que vem, hoje eu vivo um dia de cada vez. Pô, Vitor, conta aí. Depois de muito tempo, né? Eu estou em aprendizado, lógico, mas a nossa abordagem aqui vem sendo como é que eu venho me transformando depois da minha última grande crise de ansiedade, como é que eu venho lidando com os dias, meu dia a dia, enfim. Mas como a abordagem que eu faço, né? Eu estou em tratamento, eu estou me observando, mas não adianta nada a gente ou eu tratar a minha consequência se eu não for na raiz da causa. O que foi que ocasionou aquela ansiedade? E desde então, e até antes da grande crise, eu venho me reconhecendo, me autoconhecendo, fazendo mudanças nas minhas rotinas, nos meus hábitos, nos meus pensamentos. Muita coisa vem sendo mudada, eu venho abordando nos últimos vídeos como é que eu venho me sentindo, né, nesse processo, como é que vem sendo esse processo. Então, hoje é o dia de falar como vem sendo o meu vivendo um dia de cada vez. Dei um soco aqui no microfone. Como é que eu venho vivendo um dia de cada vez, né? O desenvolvimento da paciência para conseguir realizar essas minhas tarefas foi fundamental. Pô, Vitor, paciência, como assim? Tá? No começo eu também não conseguia. E ainda é difícil para mim, sou um ser humano, então eu passo por muitos altos e baixos. Mas a paciência, ela é uma palavra que é fundamental, eu diria, né? Pô, mas como é que, Vitor, você não faz. Como é que você consegue não ficar pensando mais no que você precisa executar amanhã, daqui a 2 horas, do ano que vem, daqui a alguns meses? Eu começo a observar as oportunidades de aprender o que está acontecendo ao meu redor no dia a dia. Então, quando você tá vivendo, né, hoje com o advento, né, da tecnologia, com o celular, a gente se acostumou a fazer tarefas ao mesmo tempo em que a gente está utilizando o celular. Você vai lavar uma louça, você está ouvindo um vídeo, está ouvindo um podcast. Você vai fazer uma caminhada, você vai responder a mensagem para alguém, começa a ver coisas no Instagram. Você vai varrer a casa e bota alguma coisa para ouvir porque você não quer ficar entediado. Então, assim, eu também era e continuo sendo em algumas tarefas, tá? Eu estou passando por uma transformação de conhecimento para ver o que funciona e o que não funciona para mim. Então, eu me afastei muito dos meus pensamentos durante esse período tecnológico, e aí dá para dizer que a pandemia foi um fator importante também, né? De você ficar preso dentro de casa. E eu sempre achei que eu estava sendo produtivo. E de certa forma estava, eu produzi muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu trouxe para mim essa dificuldade de lidar com meus próprios pensamentos, porque eu não estava pensando, de certa forma, né? Estava executando 2, 3, 4 tarefas e, com o passar do tempo, eu passei a deixar de aproveitar oportunidades que a vida me oferecia no dia a dia, porque eu estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Pequenas ações e situações que, assim, eu não dava atenção mais, porque eu estava me preocupando em ser produtivo. E a produtividade, o que eu sempre bato nos vídeos aqui que eu venho falando, não é só profissional, é da vida pessoal também, é da vida familiar, é da minha vida individual, de tudo, né? Então isso foge do campo profissional, vai para muitas áreas da minha vida que eu achava que eu podia estar sendo produtivo. E de fato, eu produzi muitas coisas, mas a conta chega porque eu me afastei dos meus valores, dos meus sentimentos, das minhas ideias, dos meus pensamentos. Eu mentia para mim como se eu tivesse de fato sendo ativo e se eu estava pensando, eu estava executando tarefas no automático. Estava pensando, mas não estava extremamente focado. Então, o dia a dia ele vai oferecendo situações desde um elevador em que você pega o telefone
E às vezes tem uma pessoa que tá ali que você vai falar sobre o dia, de repente, pô, como é que tá o dia hoje, né? Pô, esse elevador aqui tá meio quente, enfim. Você vai começando a aproveitar a oportunidade de conversar com uma pessoa que tá ali ao seu redor, que às vezes, cara, indiretamente pode ser que traga alguma informação ou alguma coisa que seja importante para o seu dia, que encaixe com algo que você estava precisando e você nem estava observando. Pô, Vitor, mas é que tá, aí eu podia estar respondendo uma mensagem e tal. Eu concordo. Mas aí você passa a prestar mais atenção no que realmente importa para você. Porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo e repara que muitas das coisas que você começa a fazer ao mesmo tempo não tem tanto valor assim, não tem tanta necessidade de você estar apressando e acelerando aquilo ali. Isso você pode ver agora, hoje em dia, dirigindo carro, aqui pelo Rio de Janeiro principalmente, a quantidade de pessoas que usam celular e dirigem ao mesmo tempo é surreal. As pessoas não dirigem mais com tanto foco no volante. Isso é perigosíssimo, isso é errado, né? E sem contar que é uma infração gravíssima. Então, eu dirigindo, eu não uso celular, mas eu gostava de ouvir música, por exemplo, para me distrair e tal. Hoje eu gosto de ouvir meus pensamentos. Curioso, né? E ao mesmo tempo que eu vou ouvindo meus pensamentos, eu vou vendo, né, o ambiente. Eu moro aqui numa região que é montanhosa e quando eu vou para casa de algum familiar, quando eu vou para uma casa de algum amigo, ou quando eu vou para o set de gravação, enfim, para qualquer lugar, eu vou observando os lugares e vendo montanhas, vendo o sol, vendo a reflexo do sol nas montanhas, as árvores. É uma coisa que eu já fui o cara do outro lado que fala, ah, que bobeira isso, e eu tô começando a observar mesmo de fato o que tá ao meu redor. Tô aprofundando, eu sou, cara, raso nesse momento, porque eu não conheço tanto, mas eu tô me colocando em prova para poder entender, para poder melhorar, e eu me sinto menos acelerado. Os meus dias têm rendido muito mais, o meu tempo tem sido muito melhor utilizado, porque eu vivo intensamente o tempo que está ali naquele momento. Eu boto foco no que eu preciso. Se eu tenho que estudar, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estar presente de fato com alguém ali naquele momento, conversando, né, olhando nos olhos. Então, essa reflexão, né, sobre os meus pensamentos, controlando também, vigiando o que eu penso, o que eu me permito pensar. Pô, Vitor, é difícil pra caraca, o pensamento é assim, não sei o que, tá. Pois é, você começa a ter mais tempo com você mesmo, e aí você começa a ter um pouco mais de facilidade de manusear o que está passando na sua cabeça. Pelo menos tem sido assim comigo, né? E aí eu começo a observar que eu tinha muitos comportamentos automáticos, de julgamentos mesmo, de uma pessoa estar na rua andando de tal forma, XYZ, e eu automaticamente já pensava como se estivesse julgando a pessoa. E hoje eu vigio esse pensamento a ponto de, pô, não sei o que aquela pessoa está pensando na vida. Não sei que aquele cara que está dirigindo na minha frente, está dirigindo devagar, deve ter algum motivo. Não é porque ele é ruim de roda, deve ter alguma causa, deve ter um motivo para isso. E não tá certo, não tá errado. É a vida da pessoa, né? E o que que eu fazia? O que que isso traz de bom para mim? Muitas das vezes esse tipo de julgamento, que eu dei um exemplo tosco, né? Mas esse tipo de julgamento me fazia me colocar em uma situação futura na mesma posição da pessoa. E eu acabava imaginando que outras pessoas estariam pensando aquilo de mim também. Então eu me sentia obrigado a agir de uma forma Y, Z, para não ser contestado, porque alguém estaria pensando de mim. E também se estiver pensando, e daí? Né? Então, assim, isso vai desencadeando. Mas tanta coisa vem mudando na minha vida com esses novos comportamentos. E a psicologia me faz pensar e aprofundar muito que, assim, fica difícil até pontuar para vocês. Por isso que eu tenho feito tantos vídeos, porque é assunto que não acaba mais. É muita informação que vem passando por mim e eu resolvi compartilhar com vocês, né? Então, um pouco de sensibilidade e carinho comigo também nessa fase é muito importante. Saber que eu estou em uma fase de desenvolvimento, de crescimento, de redescobrimento, tem sido muito positivo. Inclusive, eu agradeço muito as mensagens de vocês dando apoio e tal. Eu posso dizer facilmente que eu superei uma fase muito difícil. Estou numa fase de crescimento muito legal, muito bacana. Estou muito feliz por esse processo que eu venho passando. E que, obviamente, eu sou um estudante aqui nessa terra também. Estou aprendendo, convivendo comigo e reaprendendo a viver, né? Entendendo que tudo tem seu tempo, ou seja, se hoje eu consigo viver um dia de cada vez, eu entendo que o que vai vir para mim
vai vir na hora certa. Que o meu esforço, o esforço que eu tiver correndo atrás de fazer alguma coisa, vai me trazer um resultado positivo ou não, se aquilo foi importante para mim. Que às vezes é uma coisa que eu quero tanto não chega a mim, que hoje eu entendo que não era para ser meu mesmo. E eu respiro fundo, valorizo o que está ao meu redor, quem eu conheço, quem eu amo, quem está perto de mim. Cara, agradeço pela vida que eu tenho, né? Vitor, mas você está falando aí de, pô, de viver o hoje e tal, e a questão de planejamento, você não planeja? Planejo. Mas hoje eu planejo, meu planejamento ele vem de uma forma diferente. É um planejamento em que eu vivo ali no presente, né? Que viver no presente é importante. Mas o planejamento, ele é uma meta, é um objetivo que eu coloco lá na frente, que muitas das vezes nem é esse objetivo que eu quero de verdade. Porque eu estou aproveitando tanto o processo, convivendo com as pessoas que estão ao meu redor, aproveitando as oportunidades que aparecem no dia a dia, das pessoas que eu passo a conhecer, dos ambientes que eu passo a enxergar, das ideias que eu começo a entrar em mim. Eu estou aproveitando tanto esse ambiente que, assim, o planejamento, né, de um objetivo futuro, ele tá ali, eu coloco ali na minha frente, tá lá na minha frente, estou olhando para ele lá, pô, eu quero chegar lá aquele dia. Então, como é que eu faço para chegar lá? Bom, deixa eu fazer o melhor de mim no dia de hoje. Pô, eu me dedico na minha atividade, no que eu tenho para fazer naquele dia. E amanhã também, e depois de amanhã também. E assim, eu vou começando a viver de verdade, presentemente, aquele presente. Conseguir viver intensamente o presente sem estar pensando muito no futuro. E acaba que eu vou chegando em algumas metas, né, antes do objetivo, e o objetivo mesmo em si ele já começa a ser mudado. Porque ele é um balizador, ele está ali me dando uma orientação, mas aí a partir do momento que eu vou conquistando metas, eu vou vendo, pô, isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve, isso vai moldando o meu futuro. Então eu não me preocupo mais se eu quero chegar lá no futuro de fato. Eu tenho um planejamento, tenho uma ideia. Mas esse processo todo aqui que eu venho passando, que vem degrau por degrau, ele vem me satisfazendo muito mais. Eu venho ficando feliz. Feliz pelos resultados do dia e conseguindo conviver um dia de cada vez, um dia após o outro. Então, queridos amigos, amigas, espero que vocês estejam gostando. Participem, comentem, deixem sua curtida. Todo dia, 5 horas da tarde, eu estou deixando um videozinho aqui no canal. E espero que vocês participem mais, estejam sempre presentes e estejam servindo para ajudá-los em alguma coisa, que vocês estejam sempre em crescimento. Valeu? Beijo! Até amanhã. Tchau, tchau.